No vídeo anterior desse canal eu falei sobre a luz. Eu falei sobre a natureza da luz, sobre os modelos da luz que explicam a natureza, a propagação. Eu fui em várias áreas da física, em várias regiões, vários modelos que explicam o funcionamento da luz. E esse vídeo aqui ele é quase como se fosse um adendo àquele vídeo para um público um pouco diferente, para um público mais específico, onde eu vou trazer algo que eu sempre quis trazer, assim, mais, né, que é uma explicação a nível mais superior, a um nível matemático. Eu vou entrar em detalhes sobre a propagação da luz. Eu vou entrar nas equações de Maxwell e vou deduzir da onde que surge a tal da velocidade da luz. Como é que a gente sabe qual é a velocidade da luz e como é que a gente sabe que a velocidade da luz é a mesma velocidade que a velocidade de uma onda eletromagnética, o que prova que as duas são a mesma coisa. Eu vou tentar chegar nesse ponto com vocês. Bom, a primeira coisa que nós vamos precisar, né, para falar sobre a propagação de ondas eletromagnéticas são exatamente das 4 equações de Maxwell. Eu vou falar especificamente no vácuo para a gente não trabalhar com outros casos mais complexos. Vamos trabalhar com o caso mais simples, que é o vácuo onde não existem cargas elétricas. Se a gente está trabalhando com a equação de Maxwell no vácuo, não existe carga elétrica, então a primeira, né, das 4 equações de Maxwell vai dizer que o divergente do campo elétrico é igual a zero, né? Seria igual à densidade de cargas, mas a densidade de cargas é zero porque a gente está no vácuo. A segunda das equações de Maxwell vai nos dizer que o divergente do campo magnético é zero, que também é válido em outros meios, né? Não só no vácuo, não existem cargas magnéticas, afinal. A terceira das equações de Maxwell vai nos dizer que o rotacional do campo elétrico vai ser o negativo da variação do campo magnético. Então, variação do campo magnético no tempo vai gerar um campo elétrico ao redor desse campo magnético. E a mesma coisa a quarta equação, só que ao contrário, né? A variação do campo elétrico no tempo vai gerar um campo magnético ao redor desse campo elétrico. E como já falei um pouquinho no primeiro vídeo, são justamente essas duas equações aqui, a terceira e a quarta aqui, são as responsáveis por explicar a propagação das ondas, né? Aqui a gente tem o princípio de propagação. O conceito dessas contas é de que a variação de um campo magnético gera campos elétricos, a variação de campos elétricos gera campo magnético. Então, isso já nos dá a ideia de por onde começar a trabalhar. Eu vou começar a trabalhar pela terceira das equações de Maxwell, né? Porque eu vou primeiramente investigar qual vai ser o comportamento do campo elétrico para o nosso campo elétrico qualquer em princípio, né? Eu vou reescrever essa equação aqui embaixo, né? O rotacional do campo elétrico, que é igual. Eu vou deixar um espaço porque eu vou fazer uma modificação ali na equação, né? Igual a menos a derivada temporal do campo magnético no tempo. Então aqui eu vou fazer um artifício que é totalmente plausível. Eu vou aplicar novamente o rotacional dos dois lados dessa equação. Vou aplicar o rotacional desse lado e eu vou aplicar o rotacional desse lado, né? Dos dois lados. Eu não estou fazendo nada com a equação, é que nem multiplicar por menos 1, não é mesmo? Faz um lado, faz do outro. E isso vai nos permitir estudar um pouquinho melhor esta equação, né? O que vai acontecer do lado esquerdo aqui? Primeiramente, vamos analisar esse lado esquerdo. Quando existe uma propriedade, né, de gradiente, de rotacional, da aplicação de operadores vetoriais, que é a seguinte: o rotacional do rotacional de um vetor vai ser igual ao gradiente do divergente do vetor menos o laplaciano desse vetor. Ok? Então, eu posso reescrever o que está aqui dessa forma aqui. E perceba que aparece aqui o divergente do campo elétrico, né? E o divergente do campo elétrico aparece na primeira das 4 equações de Maxwell. No vácuo ele é igual a zero. Então a gente vai igualar isso aqui a zero e todo esse termo aqui zero, né? Então o rotacional do campo elétrico vai ser somente o negativo do laplaciano do campo elétrico. Essas propriedades de rotacional, de campo vetorial, se você nunca ouviu falar disso, se você está só pela curiosidade, acredite, tenha um momento de fé. Isso é matemática, você pode provar por A mais B que isso aqui é igual a isso aqui, então é isso aqui. Se você sabe o que é um Laplaciano, se você sabe o que é um operador, você poderia abrir essas contas até chegar nisso aqui, mas não tenho tempo para fazer isso, né? O vídeo ficaria com 50 horas, né? Eu até poderia fazer um curso sobre isso, mas
não é o objetivo agora. Eu vou reescrever o lado esquerdo da minha equação apenas como menos o Laplaciano ao quadrado, não, Laplaciano, só o Laplaciano do campo elétrico. Então eu vou escrever menos o Laplaciano do campo elétrico do lado esquerdo, que é igual ao rotacional de menos a derivada temporal do campo magnético. Aqui, como o rotacional e a derivada são operadores lineares, são operadores que, quando agidos sobre um vetor, eles funcionam de maneira linear, eu posso trocar a ordem deles. Então, eu vou passar o menos derivada temporal para fora, menos a derivada temporal, e vou fazer aqui rotacional de campo magnético dentro, né? Eu vou trocar só a ordem, né? Só que aí agora a gente vai poder perceber mais uma coisa. Rotacional de campo magnético é a quarta equação de Maxwell. A quarta equação de Maxwell nos diz o que é o rotacional do campo magnético. É μ0, ε0, derivada temporal do campo elétrico, né? Então a gente vai poder substituir isso aqui por μ0, ε0, derivada do campo elétrico no tempo. Vou vir aqui para cima, né, e vou reescrever agora, trocando este lado aqui e já colocando as derivadas tudo junto, porque a gente tem derivada temporal da derivada temporal, vai ser a derivada segunda no tempo, né? Então, a gente vai ter menos o Laplaciano do campo elétrico, que é igual a menos μ0, ε0, derivada segunda do campo elétrico no tempo, né? Certo? Ao chegarmos nessa equação aqui, a gente para por enquanto. Eu vou agora trabalhar com a quarta das equações de Maxwell, que é essa aqui. E eu vou ver o que nos acontece, porque isso aqui eu escrevi a terceira equação em termos somente do campo elétrico, né? Depois eu vou explicar para vocês, depois a gente vai perceber o que é essa equação em termos do campo elétrico. Agora eu vou trabalhar com o campo magnético na quarta equação para ver qual seria essa equação para o campo magnético. Vamos lá, vamos reescrever aqui a quarta das equações, já com um espacinho para fazer a nossa modificação, que você já deve talvez imaginar qual vai ser, se não imaginam tudo bem, né? Vou deixar um espacinho, μ0, ε0, derivada temporal do campo elétrico. Beleza. O que eu vou fazer aqui é a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu vou aplicar o rotacional dos dois lados da minha equação, né? E vou trabalhar da mesma forma com o meu lado esquerdo, né? Da mesma forma que a gente escreveu o rotacional do campo elétrico como menos o Laplaciano do campo elétrico, eu vou escrever o rotacional do campo magnético como menos o Laplaciano do campo magnético. Tranquilo? Beleza, né? Essa identidade continua sendo válida para esse caso aqui. E da mesma forma que eu troquei a posição dos operadores rotacional com a derivada, eu vou trocar aqui também, né? Então eu vou botar o μ0, ε0, que são constantes aqui para fora, e vou deixar a derivada temporal para fora e vou botar para dentro o rotacional que vai agir sobre o campo elétrico. E aí, adivinhem só, né? Adivinhem só o que nos surge aqui. O mesmo caso que surgiu na terceira equação aqui. O rotacional do campo elétrico é o que a gente encontra na terceira equação de Maxwell. O rotacional do campo elétrico é menos a derivada temporal do campo magnético, né? Então a gente vai substituir ela aqui e já vai agrupar com essa derivada temporal numa derivada segunda, né? E a gente vai ter menos o Laplaciano do campo magnético é igual a menos μ0, ε0, derivada segunda do campo magnético no tempo. E aí, é claro, né, eu esqueci de cortar esse menos aqui, porque é menos nessa equação aqui em cima, né? Eu vou chamar ela de equação 5, e essa aqui é a equação 6. Na equação 5 é menos o Laplaciano, que é igual a menos o μ0, ε0. E aqui é menos, então corta todos esses menos, vira tudo positivo, né? Multiplica tudo por menos 1, fica tudo positivo. E aí eu posso escrever essas duas equações, uma em cima da outra, aqui como um sistema de equações. Porque o que eu estou buscando seria descrever o comportamento do campo elétrico e do campo magnético, dadas algumas condições, que eu vou passar logo após essa reescrita aqui, né? Esse aqui é o sistema de equações que eu tenho para descrever
qual que vai ser o comportamento do campo elétrico e qual que vai ser o comportamento do campo magnético. E é a partir desse sistema, na verdade, de uma dessas duas equações só, que eu vou conseguir mostrar qual que é a velocidade da luz. Então, primeiramente, eu vou só reescrever aqui numa nova folha, um novo quadro aqui mais limpo, para a gente ter mais espaço para trabalhar essas duas equações. Vamos dizer o que vai acontecer com o campo elétrico e o campo magnético, né? Bom, vamos pensar o que aconteceu na época em que os físicos trabalharam com as equações de Maxwell e chegaram nestas equações. Bom, eles tinham em posse estas equações e eles tinham em posse do seu conhecimento já de muito tempo o que era uma equação de onda mecânica. Não é uma equação de onda qualquer, na verdade. Qualquer coisa que se comportasse como onda respeitava esta chamada equação de onda. Vamos dizer que a gente tinha uma função f que dependia de x e de t somente, né? Dependia da posição em que ela estava e do tempo, né? E se isso aqui fosse se comportar como uma onda, vamos dizer que f seja a posição de um corpo, que seja a pressão atmosférica numa região do tempo, numa região do espaço. Enfim, qual vai ser a equação de onda que era encontrada, que havia naquela época? Corpos que se comportam como ondas, que se propagam como ondas, são regidos por qual equação? A equação de onda, que é qual? A segunda derivada de f de x e t em relação a x é igual a 1 sobre a velocidade de propagação dessa onda vezes a segunda derivada dessa grandeza f de x de t em relação ao tempo. Então, isso aqui era o que se conhecia naquela época, e aí os físicos tiveram um pequeno pensamento, assim, né? Eles pensaram, porra, mas olha a cara disso aqui, olha a cara disso aqui. Aqui a gente tem um Laplaciano, aqui a gente tem a segunda derivada em relação à posição. Bom, então, se eu fizer a suposição, primeiramente, essa aqui é a suposição mais simples, do caso mais simples, né? Porque o primeiro problema é que aqui a gente tem um caso vetorial, a gente tem um caso em que pode ser em qualquer direção, pode ser qualquer campo elétrico, pode depender de qualquer coisa. Então os físicos meio que simplificaram para ver se funcionava, para ver se batia. Então, o que eu faria aqui? O que eu vou dizer? Eu vou dizer que o meu campo elétrico, vou trabalhar só com o campo elétrico, porque o campo magnético vai ser a mesma coisa, né? O campo elétrico, na verdade, é uma função vetorial de x e t, né? Depende só da posição e do tempo, né? Então é só unidimensional por enquanto a situação. E esse módulo do campo elétrico, ele está na direção I do nosso plano. Ele está numa direção I, no caso a direção I seria a direção do eixo X, né? Então ele está numa direção só, né? Na direção I. Então eu vou abrir esse Laplaciano aqui para o campo elétrico, né? O Laplaciano do campo elétrico vai ser então a segunda derivada de E de x e t em relação a x na direção i, certo? Isso aqui é a definição do Laplaciano de um vetor que é unidimensional. Se ele é unidimensional, o Laplaciano só vai ter uma dimensão. E aí eu posso igualar isso ao segundo lado da equação, né? Ao lado direito, que é igual a μ0, ε0, segunda derivada temporal de E de x de t na direção i temporal, certo? E aí fica muito fácil a gente comparar agora as duas equações, porque aqui eu estou trabalhando tudo na direção i, né? Nessa equação está tudo na direção i, então eu posso trabalhar de forma escalar. Então eu vou só reescrever aqui a minha equação para o campo elétrico, né? Segunda derivada do campo elétrico em função de x de t em relação a x, que é igual a μ0, ε0, segunda derivada do campo elétrico de x e t em relação ao tempo. E agora é só reescrever a equação de onda aqui em cima para a gente poder comparar essas duas equações. Se eu disser que a minha f de x de t é o campo elétrico e jogar nessa equação de onda aqui, o que a gente vai ter? Qual é a comparação que a gente vai ter para fazer? Se a gente comparar esse termo, 1 sobre v ao quadrado, com este termo, μ0, ε0, o que a gente vai ter? A gente vai ter que 1 sobre a velocidade de propagação da onda é igual a μ0, ε0. Ou que a velocidade de propagação da onda é 1 sobre a raiz quadrada de μ0,
ε0. Que, se você for pegar o valor de μ0 e ε0 lá no Google, vou jogar, fazer 1 sobre a raiz quadrada, que é isso que eu não vou ficar fazendo aqui, vai ser aproximadamente 3 vezes 10 na 8. Né? Metros por segundo aqui, a unidade também vai bater em metros por segundo. Certo? Então, olha só o pulo que se dá aqui. Né? Você chega nessa relação aqui a partir das equações de Maxwell, que são relações empíricas, e você vê que essa equação, essa relação aqui é uma relação de equação de onda. O mesmo é válido para o campo magnético. Você pode escrever o campo magnético, a equação para o campo magnético, ela vai ficar igual à do campo elétrico, porque o campo magnético e o campo elétrico se propagam juntos. Um leva o outro, que leva o outro, que leva o outro. E quando a gente compara ao que já se sabia naquela época, que era a equação de uma onda, que fala qual que é que embute dentro dessa equação a velocidade de propagação da onda, a gente consegue encontrar a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas a partir das constantes μ0 e ε0. Vai ser 1 sobre a raiz do produto entre os dois. E o mais interessante de quando se encontrou essa relação aqui para a velocidade de propagação é que não se sabia exatamente que a luz, ou não se tinha tanta certeza, não se tinha tanta prova, ainda havia muita discussão sobre a natureza da luz ser ondulatória ou corpuscular, né? Era uma física que não tinha chegado nesse ponto, ainda tinha essa discussão. E aí chegou no ponto em que já se tinha qual que era aproximadamente a velocidade da luz, né? Pega um laser, não havia um laser, pega uma lanterna, liga e vê qual que é a velocidade de propagação dessa lanterna, da luz dessa lanterna. Chegou-se algo muito próximo de 3 vezes 10 na 8. E aí depois se descobre que a velocidade da propagação de uma onda eletromagnética é a mesma da luz. Então, no fim, luz e onda eletromagnética são nada mais, nada menos do que a mesma coisa, né? Isso para este tipo de modelo, para o modelo partindo das equações de Maxwell, trabalhando com campos elétricos e campo magnético, certo? A gente tem os outros modelos, eu não vou entrar em detalhes, eu falei brevemente no vídeo que está junto com esse aqui, né, o 16.1. Eu espero ter passado essa ideia para vocês, eu espero que alguém tenha conseguido entender. Se você chegou até aqui nesse vídeo, você pode não ter entendido alguma coisa, eu peço que você comente, eu peço que você deixe o seu comentário ali embaixo para eu saber o que você achou desse vídeo, o que você achou da forma com que eu apresentei, se você quer mais desse tipo de vídeo, né? Se você quer mais, você não é inscrito no canal, você se inscreve, por favor. Não esqueça de avaliar também ali com o gostei, mas avalie principalmente com o seu comentário, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo aí. Vamos ajudar o canal a crescer aí, chegando logo nos 1000 inscritos, quem sabe. Até mais e valeu!